Bom dia, paz do Senhor, podeis assentar, glória a Deus. Rapaz, hoje tem microfone aqui, hein? Tem que ter um curso para colocar esse outro. Amém? Hoje é dia de ceia, hoje é dia de lembrar o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, hoje é dia de entendermos que nós somos convidados para estar com Ele o tempo todo, né? Mateus capítulo 6, verso 6, hoje eu vou falar de algo bem, que a gente sempre fala, sobre o secreto, sobre a nossa vida de oração, nossa vida de intimidade com o Senhor. E eu quero começar com uma pergunta: como está o seu secreto com Deus? Como está a sua vida de relacionamento com o Senhor? Como está a sua conversa com o Senhor? Eu quero te dizer que se o seu relacionamento com Deus for mal, todos os seus outros relacionamentos serão ruins. Se a sua aliança com Deus for fraca, todas as suas alianças serão estremecidas. Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, e que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Feche seus olhos só por mais um momento. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Peço que o Senhor derrame espírito de sabedoria, de conhecimento, Pai, e de discernimento nesse lugar. Que a tua boa palavra, assim como a boa semente cai no bom solo, vem produzir vários e vários frutos, Pai, quando cai no nosso coração, principalmente frutos de arrependimento, Senhor Deus. Nós repreendemos todo espírito contrário que tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo, contra os teus escolhidos, que tem tentado roubar aquilo que sai do teu altar, aquilo que sai do teu trono. E o teu Santo Espírito tem total liberdade no nosso meio. E eu te peço, faz mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Aqui o próprio Jesus está falando: olha, quando você for orar, vá para o secreto. Quando você for conversar com o seu pai, vai para o secreto. Você vai ver no capítulo anterior, aqui no versículo anterior, que ele está falando: olha, não faça como os hipócritas, né? Jesus, ele não condena a oração em público, ele não condena quando nós oramos aqui na igreja, levantamos a mão, mas ele dá um conselho, ele dá um direcionamento: vá para o secreto. E a gente sempre fala que eu não preciso de crente dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é crente, todo mundo levanta a mão, todo mundo ora, todo mundo canta, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas a gente precisa ser crente fora das quatro paredes eclesiásticas. E aqui Jesus está dizendo: vá orar ao seu pai que está em secreto. E nos dias de hoje, o que mais nós ouvimos: eu não tenho tempo. Ah, pastor, a minha vida é muito corrida. E eu tenho aprendido que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Aquilo que você prioriza, você investe seu tempo. Aquilo que você tem como mais importante, você investe seu tempo. A sua vida de oração, às vezes ela está arrebentada porque você tem tempo para tudo, menos para orar. Eu tenho aprendido que Deus, ele não quer aquela oração cata-chinelo. Aquela que você levanta: Senhor, abençoe meu dia, em nome de Jesus, amém. Joga o chinelo no chão e vai para o banheiro. Não, Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer que você gaste tempo com Ele. Mas às vezes a gente começa a entrar no automático, às vezes a gente ora, Deus nos abençoa e nós esquecemos do Deus que nos abençoa. E a gente começa a trocar o tempo de oração pelo meu tempo de trabalho, o tempo de oração pelo tempo de dedicação para outras coisas. E quando nós vamos orar, meu irmão, no secreto, nós não vamos mudar Deus. Deus vai nos mudar. Tem muitas situações que está emperrada na nossa vida pelo simples fato que nós nunca apresentamos para Deus em secreto. No seu momento de relacionamento, no seu momento de intimidade com o Senhor. Aqui ele está dizendo assim, ó, vá para o seu quarto. Ou ele está dizendo assim, ó, escolha estar com Deus. Porque você está no secreto com Deus, não é que Deus vai te levar para lá, você vai escolher estar lá. Você vai marcar na sua agenda, porque eu tenho certeza que Deus está te esperando. Você vai marcar na agenda um momento para você se encontrar com Deus. Você vai parar tudo, você vai falar, não, eu escolhi estar aqui. E todo homem bem sucedido na Bíblia, ele teve um secreto com Deus. E ele manteve um secreto com Deus.
Moisés tinha sua tenda portátil, onde ele parava tudo, ele montava sua tenda e ele ia lá ter um encontro com Deus, quando ele não subia a montanha, quando ele não subia o monte, para falar com Deus. Imagina, Moisés com 2 milhões de pessoas sobre a tutela dele, ele fala, agora vocês ficam aí que eu estou subindo para falar com o Senhor. Ah, mas quem vai cuidar da gente? Quem vai dar alimento para a gente? Quem vai mandar providência? Estou indo falar com o Pai. Ele tinha isso. Davi no Salmo 55, ele fala assim, eu orarei ao Senhor 3 vezes ao dia. Davi era rei, Davi julgava as pessoas, Davi era profeta, e a palavra fala que ele orava 3 vezes ao dia. Jonas teve o seu secreto. Eu estava meditando sobre isso, falei, mas foi meio que forçado. Não, Jonas escolheu, ele falou assim, eu estou errado, pode me jogar no mar. Ele escolheu ser isolado daquele ambiente que ele estava, e ele passou 3 dias na barriga do peixe, no secreto com Deus. Daniel no capítulo 1 ele era sábio na Babilônia, no capítulo 2 ele era líder dos sábios, no capítulo 4 ele era conselheiro dos sábios, no capítulo 5 ele era o 3º governador ali onde ele estava, no capítulo 6 fala que ele orava 3 vezes ao dia. A gente vê todos os homens de Deus, Paulo usava as prisões em que ele era submetido, mas ele escolheu ser preso. Ele falou, estou aqui, se vocês quiserem me prender, pode me prender, para ter um secreto com Deus, para ter um tempo de oração com Deus. Esses homens trocavam tudo para ter um relacionamento com Deus. E hoje a gente troca o nosso relacionamento com Deus para ter uma migalha que o mundo pode nos oferecer. Eu começo a te perguntar, como está a sua vida de oração? Como está a sua dedicação para se encontrar com Deus? Nós estamos aqui, todo mundo se preparou para estar aqui hoje. As mulheres com certeza estão pensando desde ontem que roupa que vai no culto da manhã, as que vão vir à noite, que roupa que eu vou no culto da manhã e vou no culto da noite, porque a mulher, eu entendi que a roupa da mulher é descartável. Se ela usar agora, ela não pode mais usar durante esse ano, talvez o ano que vem, e se nenhum de vocês estiver no mesmo lugar, porque senão eu usei essa roupa aqui, a Neuci vai estar lá e eu já usei ela o ano passado. Homem não, homem está com a mesma camiseta e você viu que está com a mesma roupa? Não, eu não vi. Mas trocaram tudo. A gente se prepara para estar aqui, toma banho, passa perfume, né? Tem gente que aproveita o culto para tomar o banho no domingo, mas se prepara para estar aqui, mas às vezes não se prepara para estar no secreto com o Senhor. Às vezes a gente precisa colocar o nosso despertador meia hora mais cedo, para você ir para o secreto, meia hora a mais com o Senhor. E se você parar para analisar a sua vida, eu tenho plena certeza que você tem muito mais a agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez na sua vida, do que você pedir mais coisa para Ele. Eu gosto de testemunhos, fala assim, olha, a pastora Bárbara, ela fala que tinha um momento da vida dela que ela fechava a porta do quarto, ela deitava no chão e ela falava assim, pai, eu só quero ficar aqui. Porque a gente não vai entrar também para se relacionar com Deus com uma lista de pedido. Às vezes Deus só quer que você esteja ali. E você não tem que orar até Deus te escutar, você tem que orar até você escutar Deus. Porque às vezes eu comecei a me policiar nisso. Eu levantava, eu colocava o fone de ouvido, colocava um louvor, colocava uma pregação e ia lá me arrumar para ir trabalhar. Eu falava, eu estou tendo meu secreto com Deus, até que o próprio Deus falou, não, isso não é secreto. Você está se enchendo de informação, você não está se enchendo de relacionamento. E eu entendi que você pode escutar uma palavra do Senhor, você pode escutar louvor e o Senhor não pode estar ali. Agora o que eu faço? Eu levanto, eu sento lá no meu lugarzinho, fico lá. Falo, Senhor, se o Senhor quiser que eu ore, eu vou orar. Se o Senhor quiser só que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Às vezes fico meia hora, 40 minutos lá sentado, sem fazer nada. Simplesmente ali, falar, Senhor, aqui é o meu secreto.
Fale ao meu coração. Eu quero te dizer que as decisões mais difíceis, mais complexas, eu estou tomando naquele ambiente ali. Esses dias eu estava com um problema no meu serviço. Tinha um abençoado lá, fazendo de tudo para atrapalhar. E eu já estava bravo. Aquilo já estava influenciando no meu coração, já estava envenenando o meu coração. E eu fui para o secreto. Deus, o senhor está vendo? Ele falou, tô. O senhor não vai fazer nada? Ele falou, não. Eu falei, e aí? O que a palavra diz? Ame os teus inimigos. Ore por eles. Eu falei, eu vou ter que orar por aquela pessoa? Ele falou, vai. Falei, tá bom, contrariado, mas vou. Comecei a orar. Aí Deus falou, agora você vai lá pedir perdão para ele. Falei, mas eu tô certo, por que eu vou pedir perdão? Fiquei uma semana, Chuchu, relutando. Vai lá conversar. Aí esses dias a pastora falou isso, às vezes a gente pede uma coisa para Deus e a gente fica pedindo confirmação. Né? Se você pede confirmação, quer dizer que você não acreditou na primeira. Aí, não, se ele estiver lá, eu vou lá vou lá conversar com ele. Se ele estiver ali, eu vou lá falar com ele. E ele nunca estava. Falei, Deus, o senhor não quer que eu vou lá então? O senhor mudou de ideia, né? Aí o próprio senhor falou, você vai mandar uma mensagem, você vai atrás. Tá bom, vou lá. Mandei mensagem. Onde você está? A hora que você estiver aqui no estádio, você me avisa. Estou descendo para ir. Cheguei lá, chamei ele do lado. Respirei fundo, falei, eu quero te pedir perdão. Por tudo que falaram, que eu falei, por tudo que eu falei de você e por tudo que falaram usando meu nome, porque se falaram alguma coisa é porque ouviram alguma coisa, porque a fofoca nunca ela sai do nada, porque a mentira ela começa e ela morre, agora a fofoca não, a fofoca alguém viu alguma coisa que contaminou o coração e leva para frente. E é uma outra coisa que eu aprendi essa semana, tá? Quando a palavra fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é só fisicamente não, tá? E o que mais contamina o corpo do Espírito Santo é a fofoca. Mas eu não vou entrar nesse âmbito agora. E eu falei, olha, eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei a seu respeito. Estou muito chateado com você, com tudo que você está fazendo. Mas você não está me prejudicando, você não está se prejudicando, você simplesmente está prejudicando a gestão do prefeito. Só isso. Ele ficou me olhando e falou, você está atrapalhando nisso, não está andando por causa que você fez isso e tal. A hora que eu olhei para ele, ele estava segurando para não chorar e falou, quem sou eu para você vir pedir perdão? Eu falei, você é uma pessoa que eu falei mal. Aí ele falou, não, tudo bem, vamos continuar trabalhando. Virei as costas e saí. Meu irmão, sabe o que é você tirar um caminhão das costas? Só que eu não tomei nenhuma atitude sem antes ouvir do Senhor. E sem antes Deus falar o meu coração no secreto. Às vezes você está enxugando gelo porque você não teve tempo com o secreto. Às vezes você está gastando o dia todo para resolver um problema que resolveria em meia hora de secreto. Em uma hora de secreto, quando você sentar e ouvir o Senhor. Sentar e falar assim, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? Mas às vezes você pula e fala assim, eu sou o super-herói, eu vou resolver tudo. E o Senhor está falando, não, eu não gerei super-heróis, eu gerei filhos. O super-herói só aparece na hora do problema, o filho não, está o tempo todo. E tem filho que só dá problema, né? A pastora, ela tem uma mania de falar assim, qual é o filho que mais dá trabalho para ela? Ela fala, o filho da minha sogra. Ela fala, olha só, toda vez, né? Qual é o filho que mais te dá trabalho? Fala, cadê a Amélia? Tem 3. Pergunta, qual é o filho que mais dá trabalho? O filho da Carla. Mas às vezes a gente está aí querendo solucionar o problema de tudo, sendo que a solução dos nossos problemas está no secreto que a gente não teve. Você vai ver Jesus, o próprio Jesus. Jesus, ele ia lá, fazia um milagre. O que ele ia fazer? Ia comemorar? Ele ia orar. Jesus ministrava uma palavra, e a palavra fala que ele se retirava para orar. Lucas capítulo 11 fala claramente sobre isso. Ele estava orando e chega um dos discípulos e fala assim, mestre, nos ensine a orar, como João Batista ensinou seus discípulos. Deixa eu te falar uma coisa que às vezes pode parecer complicado para você. Sempre vai ter alguém que ora melhor que você. Sempre vai ter alguém que vai ter uma palavra de direcionamento para você orar especificamente naquilo ali.
Às vezes a gente só não quer ouvir conselho. Às vezes a gente acha que a nossa oração está boa. E aí quando vem alguém e só direciona, muda para cá, você vê que resolve o problema. Quantos problemas você já teve, que você orou, e alguém veio e falou assim, ora dessa forma aqui, você orou e resolveu o problema. E a porta abriu, o milagre chegou, a providência apareceu. Quantas vezes? A palavra fala que o Espírito Santo, ele nos convence do quê? Do castigo, do pecado e do juízo. Amém? A palavra diz isso. Mas como que ele vai ministrar o meu coração? Ele não vai pegar pela garganta e falar, você está errado. Ele vai me convencer lá no meu secreto. Ele vai me convencer lá. O princípio que às vezes é difícil a gente cumprir, Ele que nos convence a cumprir. Ele que tira o peso, Ele que tira a condenação, é Ele. Mas é só quando nós tivermos um secreto com Ele. Porque o secreto está dizendo assim, você vai escolher estar lá. E aí você vai fechar a porta. Porque diante de Deus não tem máscara. Diante de Deus não tem performance. Diante de Deus só tem um filho. Que Deus conhece. Tanto por fora quanto por dentro. Que a palavra fala que Ele esquadrinha o nosso coração. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai fazer. E no secreto, fecha a porta do teu quarto. É só você e Ele. É só você e Ele. E você sabe que aí você não precisa mentir. Aí você pode rasgar o coração. Não deveria ser assim em qualquer lugar, mas o secreto é exatamente para isso. Para você falar assim, não precisa orar bonito. Não preciso orar eloquente. Eu preciso ser sincero. Eu preciso ser de verdade. Eu preciso falar o que está doendo. Preciso falar o que eu estou precisando. Porque no secreto o Senhor quer que você fale do coração, não da boca para fora. Às vezes você está orando aqui na igreja, Senhor abençoa a minha semana, só que você só falou, você não orou de fato. Você não orou de verdade. Você não orou com ênfase. Agora, quando está no seu secreto, sim, você fala, Senhor, abençoa a minha família. Eu quero que o meu marido ande nos seus caminhos. Eu quero que os meus filhos andem nos seus caminhos. E a palavra interessante que fala assim, o teu Deus que está em secreto te recompensará. Toda vida de oração existe uma recompensa. E não é só material. Pode falar com todas as pessoas que oram constantemente. Às vezes ela não tem o carro que ela queria, não tem a casa que ela queria, não tem a família dela no altar, mas ela tem paz. Ela tem discernimento, ela tem direcionamento. Falo sobre isso, quando você tem uma decisão que você não consegue tomar, que você está perdido, não é que você não tem uma direção, você não tem comunhão. Quem tem comunhão com Deus, Deus revela os seus caminhos. Ele fala, e para os meus filhos eu mostrarei os meus caminhos. Mas às vezes a gente quer ouvir de Deus, mas a gente não quer ouvir Deus. Eu vou lá porque alguém vai orar e vai. Glória a Deus que Deus ainda tem misericórdia de nós, ainda de vez em quando usa a nossa pastora, a nossa profeta para falar diretamente com nós. Usa as palavras aqui, usa os louvores. Mas Deus não quer crente preguiçoso na sua obra. Vocês já viram? Conhece esse louvor? Conhece? Por que vocês nunca cantaram aqui então? Que é de criança, né? Vocês viram o meme essa semana? Daqueles 3 influencers cantando para as crianças esse louvor? Olha que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso. Aí um fala, começa a sair. Porque está ministrando com eles. Mas a gente gosta de terceirizar a oração, a gente gosta de terceirizar jejum, a gente gosta de terceirizar secreto. E Deus quer ter um secreto com você. Deus, Ele quer ter um particular com você. Deus, Ele quer que você tenha uma vida de oração. E falei esses dias para o Ministério de Louvor aqui, se a gente fizer trazer alguém de fora com nome conhecido, a igreja vai encher. Se a gente trouxer um ministério de louvor conhecido, a igreja vai encher. Agora, quem aqui conhece alguém que é reconhecido nacionalmente pelo fato de orar, pelo fato de interceder?
Chama a conferência, para a conferência lota. Chama para um show lota. Agora chama para orar. Chama para uma vigília. Ah, não vou, não é necessário. Isso aí não faz parte da característica da igreja. Mas eu não conheço ninguém que fica de pé diante dos homens sem antes se ajoelhar diante do Senhor. Todas as coisas que serão bem-sucedidas na nossa vida vai passar pelo crivo do secreto que você tem com Deus. Tudo que você for bem-sucedido só vai ser bem-sucedido se você antes se ajoelhar diante do Senhor, se antes você tiver um secreto diante do Senhor, se antes você se humilhar diante do Senhor. Porque nada mais sustenta a bênção do que o próprio abençoador. Às vezes você está se matando aí, e Deus está falando assim: não te abençoei ainda porque você nunca teve uma audiência comigo, você nunca teve um secreto comigo, você nunca marcou um horário comigo, que a gente marca com dentista, com psicólogo, com advogado, com todo mundo, com o personal, mas não marca com Deus. Você larga tudo, não, porque agora eu vou ir, porque meu dentista está marcado. Gente, peraí. Onde eu trabalho, né, repartição pública é mais complicado ainda, porque só marca médico, né, só na hora do trabalho, nunca marca na hora do almoço, depois do serviço, só marca em um dia útil, né? E para mim não tem problema, mas eu gostaria que se alguém falasse assim: Hudson, eu estou saindo, cara, porque eu fiz um compromisso com Deus e eu vou orar. Eu falei: é mesmo, irmão? Vai, pode ir, seu serviço está pronto, está certo, vai lá, faz sua parte. Mas ou às vezes a gente pode se reprogramar para viver um momento antes com Deus, como eu falei aqui. Eu sempre achava que eu não tinha tempo. Não, eu não tenho tempo. Deus falou: você não é que você não tem tempo, você não tem prioridade, você não me prioriza. Falei: opa, peraí, alguma coisa está errada. O quanto você tem priorizado Deus, o quanto você tem priorizado ter um secreto com Deus. Porque daqui a pouco a gente entra na síndrome de Jonas, vai tudo começar a desabar, vai tudo começar a cair, aí você vai ter que ser jogado para fora para você ter um momento com Deus. Aproveite para ter um encontro com Deus enquanto é o convite, porque chegará um dia que será uma sentença. E aí? É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que eu suba aqui, que eu pregue lindamente, apesar que é uma ferramenta que Ele pode usar. Deus não quer que você suba aqui e cante lindamente. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você saiba quem é Ele, quem é você, o que Ele quer fazer através de você. Aí você pode subir para pregar, aí você pode subir para cantar, aí você pode subir para fazer o que Deus determinar o seu coração. Mas eu quero que você saia daqui com o seu coração queimando exatamente para isso. Você precisa orar. Você precisa ter um secreto com Deus. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Como você tem intimidade com o seu... Como você sabe as preferências do seu cônjuge? Você adivinhou? Porque às vezes a gente não pergunta. Eu sempre vou contar esse testemunho quando falar sobre relacionamento e intimidade. Eu estava casado com a Bárbara já fazia uns 5 anos. E aí eu falei: vou comprar um tênis de corrida para ela, né? Chegou uma marca nova no Brasil. Na verdade eu queria comprar um para mim, e para diminuir o impacto do relacionamento queria comprar um para ela, né? Porque todo marido sabe, né? Você quer comprar uma coisa que você sabe que sua esposa vai brigar, você compra um presente para ela. E eu comprei um tênis para mim e um para ela. E chegou o tênis, e o dela era mais caro que o meu. Eu entreguei para ela, falei: amor, eu comprei um tênis para a gente caminhar, né? Até hoje ela me chama quase todo dia para caminhar, a gente não vai. E a hora que ela abriu, ela falou assim: muito bonito, mas justamente da cor que eu não gosto. Falei: cara, 5 anos de relacionamento, 6 anos de relacionamento. Como é que eu não sabia? Como é que eu não observei? Primeiro, né? Eu acho que o homem... que ela não tinha nenhuma roupa lilás, nem roxa. Já fica a dica, tá, gente? Como que eu não reparei?
Segundo, eu nunca tinha perguntado. Às vezes a gente está sofrendo porque a gente nunca perguntou para Deus o que Ele quer e o que Ele não quer. Aí eu falei assim, meu Deus, paguei tão caro nesse tênis. Acho que ela vai usar por dó, né? Que nem sei onde foi aquele tênis, não sei se deu para as meninas. Sumiu aquele tênis, mas nunca vi no pé dela. E com Deus é assim. Às vezes a gente faz um sacrifício, a gente se lança, faz uma coisa que a gente acha que é legal, e Deus fala, recebi não gostei, não queria isso, queria outra coisa. Não quero sacrifício, eu quero um coração quebrantado, um coração contrito. E às vezes você está querendo impressionar pelo valor, e Deus está querendo ser impressionado pela sua obediência. Ó que forte. E naquela semana, não contentando com o erro, pedi pizza. E chegou a pizza, falei, uau, eu comprei, né? Cheguei com a pizza, ela abriu a caixa. De frango, amor. Falei, o que tem? Você sabe que eu não gosto de frango na pizza. Eu falei, não. Ela falou, de todos os sabores que tem, eu não gosto de frango, porque eu acho que fica muito seco. Eu falei, tá. Porque o relacionamento é você observar e também você perguntar. Às vezes, no seu secreto, você vai sentar para Deus e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, o Senhor sabe aquela situação que eu estou tendo lá no meu trabalho? Como o Senhor quer que eu aja? O Senhor está vendo o comportamento do meu filho? Como o Senhor quer que eu aja com ele? O Senhor quer que eu aja com disciplina? O Senhor quer que eu aja com amor? Como o Senhor quer? Porque tem que disciplinar os filhinhos, tá, gente? A doutora Rosângela vai trazer uma palestra para nós, você vai ver que uma varinha de vez em quando ajuda. Amém? Alguém apanhou aqui de varinha? O Cláudio apanhou mais, ele levantou a mão mais. De tudo, né? Eu acredito que a minha mãe, ela trabalhava na NASA, fazendo experimento social de quais os melhores meios de correção. Porque de tudo que vocês imaginarem, a gente apanhou. Mas às vezes a gente não vai para o Senhor. Eu fico imaginando, às vezes Deus ele até quer te abençoar, mas ele fica olhando e fala, que cabeça dura, por que ele está fazendo isso? Eu não estou pedindo isso. Eu só quero que ele pergunte para mim. Porque às vezes ainda a gente tem uma visão de Deus como Deus, não tem uma visão de Deus como Pai. Quando a gente tem uma visão de Deus, como Senhor, vamos dizer assim, como dono, a gente acha que a gente vai alegrar Ele pelo nosso trabalho, pelo aquilo que eu estou fazendo. Agora, quando a gente tem uma visão de Deus como Pai, a gente entende que antes de qualquer trabalho, o que mais vai alegrar o coração dele é o relacionamento, a intimidade, a proximidade que tem. Deus não tem filhos favoritos, mas Ele tem filhos que preferem estar mais próximo dEle. Você pode ver, os filhos que estão mais próximos geralmente são os mais abençoados. Os filhos que sabem agradar o Pai são aqueles que são mais abençoados. O apóstolo Cristiano, ele fala o tempo todo, ó, rela no outro aí. Relacionamento. Não tem como eu ter um relacionamento de longe. Namoro virtual. Quanto namoro virtual você viu que deu certo? Tem relacionamento, não tem intimidade, não tem proximidade. Às vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus igual da internet. Quando eu preciso, eu mando mensagem. Aí quando Ele fala uma coisa, eu curto, glória a Deus, aleluia, estou atrás do like. Não, Deus quer ter um relacionamento, Deus quer que você entre no teu quarto e Ele fecha a porta e você fala diretamente com Ele. Fala assim, ô, senta aqui, vamos conversar. Já contei várias vezes esses testemunhos aqui. Tinha um dia que eu estava revoltado, eu entrava lá no meu lugar de oração, você dava, desce aqui, vamos conversar. Agora o senhor vai me escutar, o senhor está vendo o que está acontecendo lá? Lá você pode ser sincero. Pode falar, o senhor não está vendo que minha mulher está me dando, todo dia briga comigo? Vai falar, é você que não muda. Ontem ela me mandou uma mensagem, uma foto do vaso com xixi e da roupa fora do cesto. Aí eu falei, vai vir o sermão da montanha. Não precisou. Cheguei em casa, qual a primeira coisa que eu fui fazer? Conferir. Graças a Deus é uma mulher que cuida de mim. Tá tudo certo. À noite, olhei e falei, vou guardar. Vou poupar ela do serviço de amanhã.
Mas às vezes a gente está assim, querendo viver um relacionamento de longe com o Senhor. Quando você tem um relacionamento de perto com o Senhor, você tem prazer nas coisas do Senhor. Todo mundo aqui sabe que a gente até evita de ter vários compromissos com a igreja, aqui na igreja. Geralmente quando a gente tem culto de homens na quinta, a gente só o culto de homens fora da programação oficial. Quando tem alguma conferência, alguma imersão, alguma coisa que são 2, 3 dias, a gente sabe que no outro culto não vai vir quase ninguém. E a gente priva por isso. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, eu vou ser muito sincero com vocês, meu irmão, o meu coração queima para estar na igreja, o meu coração queima para estar aqui. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você fala, Deus, eu quero estar sempre próximo do Senhor. E você começa a encontrar prazer nas coisas do Senhor, você começa a encontrar prazer em estar na igreja, você começa a encontrar prazer em cumprir princípio. Não é gostoso quando você faz uma coisa que você sabe que o seu pai e sua mãe vai se alegrar? Não é legal quando você faz uma coisa e fala, uau, olha que legal! Olha que bacana o que o meu filho fez para mim, olha que legal o que eu fiz para o meu pai e com a minha mãe. Exatamente com Deus assim, quando você cumpre o princípio, quando você cumpre os fundamentos, os mandamentos dele, você acha que Deus não se alegra? Fala, olha, o meu filho é um filho obediente. Porque às vezes você está querendo trazer o dinheiro para a igreja, não, vou dar o meu dízimo, não, Deus só quer que você seja fiel naquilo que Ele pediu para você. Você encontra prazer em ser dizimista, você encontra prazer em orar ao Senhor, você encontra prazer em ler a Bíblia, você encontra prazer em estar na igreja. Mas isso você tem que ter um nível de relacionamento com o Senhor, senão é mais uma obrigação. Como eu falei aqui, se você tiver uma visão de Deus como Senhor, como dono, estar aqui é uma obrigação. Agora, como você tem um pai, está aqui é um prazer, está aqui um privilégio, está aqui uau, é só isso que eu... O próprio Davi, já falei aqui, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Meus pés estejam na tua casa todos os dias. Todos os dias. Falei, Davi era rei, Davi julgava as pessoas, Davi era poeta, Davi era profeta, mas todos os dias ele estava na casa do Senhor. Por quê? O que ele fazia na casa do Senhor? Ele limpava, ele cantava? Não, ele adorava. Ele adorava. Acredito que ele tinha um momento de secreto dele, sentava lá no altar e falava, Senhor, fala ao meu coração. Tanto é que você vai ver Davi todas as vezes falando assim, Senhor, eu devo ir para a batalha? Senhor, eu devo subir contra eles? Senhor, eu devo descer contra eles? E Deus respondia, vai, que eu entregarei a vitória na sua mão. Não, não vai, fica na sua. A única vez que Davi não consultou a Deus e ficou, deu ruim. Deu ruim. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus todos os dias. Todas as nossas decisões precisam ser pautadas no Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo vai concordar com as suas decisões pautadas no Senhor. Nem o seu cônjuge. Às vezes a Bárbara toma umas atitudes lá em casa e fala assim, eu não concordo. Ela fala, mas Deus mandou eu fazer. Eu falo, então tudo bem. Vai fazer mesmo eu não concordando. Ela sabe disso, eu falo assim, olha, eu não concordo, mas se Deus falou, vai lá e faz. E a mesma coisa dela comigo, eu falo assim, amor, Deus mandou isso. Ela fala, se Deus falou, vai lá e faz. Porque às vezes você não tem que concordar com Deus, você só tem que fazer. Aí depois você vai ver o resultado. Aí depois você fala, rapaz, não é que Deus tinha mais razão do que eu? Não é que Deus estava certo e o cabeça dura era eu? Mas isso, nós precisamos ter um nível de relacionamento com o Senhor, sabe? Porque quando a gente está no secreto, quando Ele fala assim, fecha a porta do teu quarto, Ele está dizendo também para mim e para você assim, ó, silencie todas as outras vozes. Silencie todas as outras vozes e aprenda a silenciar a voz que você vai ditar se também não for de Deus. Estou dizendo sobre isso aqui. Que às vezes você está lá emocionado, você quer abençoar alguém, você está emocionado, você vai lá e abençoa. Deus fala, não era para abençoar. Porque às vezes você está colocando, eu aprendi uma vez assim, às vezes você está colocando as costas no lugar para tomar chibatada de alguém que Deus está querendo corrigir. Aí quando você vai lá e coloca as costinhas, em vez de Deus bater ali, Ele vai bater nas suas costinhas. Lá, eu queria ensinar ele, você pulou na frente, vai tomar de graça. Pronto.
Silencie as outras vozes. Se Deus tem uma palavra para você, permaneça nela, mesmo que o seu sentimento seja contrário, mesmo que a situação seja contrária, mas no seu relacionamento com Deus você vai se manter. Adão estava onde? Aonde? Aonde, igreja? No jardim, no paraíso. A palavra fala que o Senhor descia toda a viração do dia para estar com ele. Um dia apareceu a serpente. Eva e Adão deu mais ouvido à serpente. Sabe por quê? Porque nós somos propensos a dar ouvido para aquilo que nós queremos escutar. Porque a voz da serpente foi mais propensa e convidativa do que a voz do Senhor. Mas o Senhor não faltou no encontro, faltou? O Senhor não faltou no secreto. A palavra fala que o Senhor desceu e falou: Adão, onde você está? Adão falou assim: estava nu e tive vergonha. Quem te falou isso? Quem te falou isso? No secreto a gente aprende a silenciar a gente aprende a discernir todas as vozes. A palavra fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, amém? Se o seu marido te gritar lá fora, você reconhece, não reconhece? Sempre tem esse exemplo, tem lá 50 crianças, se o seu filho grita, mãe, pai, na hora assim, sou eu. Você está num lugar de casais, amor, você sabe que não é com você. Se você olhar vai dar ruim. Fala, uai, não foi eu que chamei, por que você olhou? Mas é isso, você aprende a reconhecer quem é a voz de Deus. Você vai falar, não, essa aqui foi voz de Deus. Não, essa aqui foi o Hudson querendo falar. Essa aqui é a voz do Hudson querendo... Não, a voz de Deus não é essa, Deus mandou fazer isso. No secreto é isso, a gente aprende a reconhecer a voz do Senhor. No secreto a gente aprende a reconhecer qual voz nós devemos escutar. E vou mais além ainda, está subindo no meu coração aqui. A nossa geração tem ouvido muito eco. O que é o eco? É a voz de uma coisa que já foi lá atrás. Falou, ele está ecoando agora e a gente está dando voz para aquilo por um tempo que já passou. A Maikele chegou aqui e falou assim: pastor, se eu fosse vocês, eu pegava aquela página do YouTube de vocês e apagava. Eu falei, por quê? Porque o tempo é outro. Eu falei, verdade. Às vezes a gente está recebendo a voz do eco lá de trás, que falou uma vez lá atrás, e aquela voz foi verdade naquele tempo, mas agora ela está ecoando para um tempo que agora você está vivendo e você está ouvindo aquela voz lá de trás. E às vezes Deus está falando hoje e fala assim, será que esse cabeçudo só vai escutar daqui 10 anos? Mas no secreto a gente aprende a silenciar as outras vozes. No secreto a gente aprende a reconhecer a voz de Deus. E a palavra termina dizendo assim, ó, e o teu Deus que está em secreto te recompensará. Todo bem que você, toda a vitória que você precisa, todo o propósito que você quer vencer, tudo aquilo que Deus tem para você, está no secreto. Porque se Deus não entregar na sua mão, Ele tira do seu coração. Isso aí você pode ver, se Deus não entrega a vitória na sua mão, Ele tira no seu coração para mostrar assim, não foi eu que deixei subir aí, foi você que colocou aí. Porque aquela história que assim, se Deus permitiu você ver, Deus pediu você tocar, Ele vai te entregar, é mentira. É mentira. Tem coisas que os seus olhos olham e falam assim, eu acho que é para mim. Deus fala, não é para você. E a minha oração é assim, Deus, se for do Senhor, o Senhor permite chegar a mim. Se não for, o Senhor arranca do meu coração sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas é no secreto que Ele arranca. Mas também é no secreto que Ele entrega. O que está faltando, meu irmão, é secreto. O que está faltando é relacionamento com Deus. A gente pode vir aqui, escutar um bom louvor, uma boa palavra, a gente pode até cumprir o princípio, mas Deus quer que você tenha um secreto com Ele. Deus quer que você feche a porta do seu quarto. Pastor, eu nem sei como orar. Só fecha a porta e fala, Senhor, estou aqui. Ministra o meu coração, fala o meu coração. Estou aqui para isso, vamos lá. E aí até você ouvir o Senhor. E para isso Ele nos chamou para a ceia. Por isso Ele nos chamou para a mesa.
para sentar com Ele, para ouvir Ele, para ver os planos que Ele tem para nós e para nos reconciliar com Ele. A palavra fala que nós precisamos examinar nós mesmos, que nós precisamos olhar para dentro. Eu não preciso reconhecer o mau caminho do Rodrigo, eu preciso reconhecer o meu mau caminho, o meu mau comportamento, a minha má atitude, a minha falta de fé, a minha falta de posicionamento, o meu. Porque às vezes a gente gosta de julgar o outro, né? A gente gosta de julgar o outro, mandar o outro para o inferno, sentar em cima do rabo e falar, não, o meu é assim mesmo. Mas Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo e vê se existe alguma condenação, para que não venha tomar indignamente a ceia. Tomar indignamente não é que a gente não vai ter pecado, é a gente reconhecer que o Senhor nos convidou para ali. Dignidade por dignidade, ninguém tem dignidade para sentar na mesa. Mas Ele nos chamou, Ele nos convidou.